and the way it relates to the legal profession, the law firms, the lawyers who are out practicing. What's going on in that regard? And the president of the table is, again, our friend Antonio Augusto Coelho, who will have a very few brief remarks. And then he will be followed by Joseph Rosinski, who is, I think, calls himself a futurist technologist at Thomson Reuters, which is one of the big tech firms out there that is working in artificial intelligence, particularly in counseling and making applications available to law firms. And then following Mr. Rosinski's presentation, we will hear again from our friend, President Noronha, from the Superior Tribunal of Justice, and then the commentator will be Ana Teresa Basilio. Ana Teresa, where are you? Oh, there you are. Okay, I didn't see you. Okay, and she will have some brief commentary post. So, believe it or not, we managed to catch up 5 more minutes on our time. So, Augusto, if you are ready to make a few remarks, and then we will hear from Mr. Rosinski. Go ahead. Bom dia a todos novamente. Nós ouvimos aqui uma interessante palestra há pouco do professor Carmel, e ele menciona essa dicotomia entre aqueles utópicos e os distópicos. Então, basicamente, é sobre a inteligência artificial geral e a singularidade. Mas é interessante que ele não mencionou, ele se classificou como utópico, então, e portanto uma visão positiva, mas é interessante mencionar que o Elon Musk, que é da Tesla, ele é um distópico, e ele diz que a superinteligência é como você convidar o diabo, e tem uma visão altamente pessimista, e o Stephen Hawking, que é recentemente falecido, se alinha a essa situação. E para o nosso painel, eu acho muito interessante, que a gente vai entrar agora no mundo jurídico, mas puxando um pouco, eu vi li uma obra em que faz menção ao estudo feito em Israel, em que se pesquisaram decisões judiciais, e você tem pontos fortes e pontos fracos. E nós, seres humanos, somos levados a raciocinar sobre causa e efeito, e sempre levamos em consideração mais pontos fortes. E pontos fracos são considerados pela inteligência artificial, e um dos aspectos mencionados nesses estudos é que os juízes costumam ser muito rigorosos antes do almoço. E, portanto, isso a inteligência artificial leva em consideração. Então, diante dessa, isso me deixou bastante preocupado, né? É como aquela questão, por que os kamikazes usavam capacete? Então, eu gostaria agora de ouvir aí a palestra, talvez seja muito interessante. Thank you all for being here. It's my pleasure to be here. I think this is going to be hopefully an entertaining little bit here for you to go through. So I think it carries on to what the professor was talking about just a little while ago, and hopefully you can hear me well. What we're going to talk about is artificial intelligence and exponential technology. So what we're going through right now as individuals in our individual lives, as well as our professional lives too. So an overview real quickly is the current state of technology. So I will bridge what the professor was talking about, move into maybe some more graphical analysis of what's out there, if you indulge me for a few minutes. Then we'll get into artificial intelligence as it applies to law firms, to corporations, to the legal industry in general, how judges are starting to use it, what we're starting to see in this space. So as you indulge me for this first few minutes, I want to talk about exponential technology and how it's affecting us all right now. We are living amazing lives like no one's ever experienced throughout the entirety of human history. Things are changing so quickly, so rapidly, that it truly is having an effect on everything around us.
And sometimes it might be hard to see because we're so used to how quickly things are changing that we're used to it in every day. So we know what this graphic looks like, right? So it's something that we probably saw in grammar school when we were young. It's an exponential curve, how quickly things change. But I want to take a step back from that for a second and actually talk about what linear growth is, because that's what we're used to, is linear growth. And this is something that comes from Singularity University. This is the idea that what does linear growth feel like? What does it look like? Well, if I were to take 30 linear steps, I would make it from here, maybe to where we all checked in and got our name tags, right? So I would get about 30 yards. Pretty straightforward, pretty simple. Our brains have not changed in over 200 to 250,000 years. So physically they have not changed, but absolutely everything around us has. So I did my DNA test not too long ago, and I have a grandmother far, far, far removed that grew up on the plains, east coast of Africa. So I tried to think about what did she know then? She knew her family, she knew her relatives, she knew where to hunt, where to gather, where all of that was, right? That's what was linear. So they all probably stayed within 5 miles. That is linear. Things are changing, clearly. So what I want to say is, what does exponential growth feel like now? Exponential growth, if I were to take that same 30 steps, but instead of linear, they're exponential, what does that look like? Well, I would travel around the world 26 times. And we know what, of course, exponential is. It's 1, 2, 4, 6, and it continues to grow. But as you see, it continues to rapidly grow. We are actually at an inflection point right now where that is changing for all of us. Has anybody seen this picture before? By a show of hands? So I think this carries over very well with what the professor was talking about. This is a device that wraps around the ear, has 4 sensors on the face. What it allows this MIT individual to do is interact with things using his mind. So he does not have to say a word. He's able to interact with other internet-connected devices. This is a new prototype that allows for mind reading. Believe it or not, they're at a point where they've created a particular object that allows you to connect your brain without saying a single word to another device. He actually used it for changing the channels on his TV. But you can imagine a husband and wife with this. Or a judge and somebody, yes. So this is the direction that we're moving in, carrying on to what was out there. We've heard about the drones, right? So the drones are amazing. I don't know if I'll be able to play this or not, but even to the extent that several years ago, I would talk about drones and how quickly this is changing. There are drones now in Australia that sit next to a lifeguard sitting on their perch, looking over the water, trying to see whether or not someone's struggling, right? And instead of them running across the hot sand, jumping into the water, battling the waves to save somebody, they're able to launch the drone, have it hover over that individual, and then drop a life preserver onto them. Let me see if I can do that real quickly here. So I talked about a few years ago, and now it's happening, right? So it's actually able to hover over these 2 individuals that were struggling in the water. The life preserver opened up, and that's what you're starting to see. So these changes are happening all the time. In Dubai, so the UAE, they're now using drones to move people. There's very few out there, but they're able to move people. You plug in where you want to go through GPS, it will take off, and it will take you there. These things are happening very, very quickly. Really quickly. A baby born today, so an actual baby born today will live to what age? Does anybody want to hazard a guess? It's actually 125. So with all the advancements in the medical industry and what we're going to see with this exponential technology, it actually should be 125 years, which is amazing. One of the last examples before I jump into this is the democratization of technology. So where it used to cost billions and billions of dollars, so Google's cars, their autonomous vehicles, it costs about $10 billion US to build out that program. You can actually now buy a kit for your car to turn your own car into an autonomous vehicle for roughly 40,000 US. Would not advise that because it's probably not the best technology, but it's out there. So the idea where it cost billions of dollars a few years ago, now it's $40,000.
we're going to continue to see that sort of thing. This is an example of a 3D printing device, right? So you'll be able to print whatever you want. Be able to print your food. If your doctor says you're deficient in vitamin A, vitamin C, you'll be able to print the food for you in the not too distant future. So why? Why is all this happening? There are three distinct forces at play. I call it the trinity of forces. The first is unlimited storage, so memory. Right now, memory is ubiquitous. It's become extremely inexpensive. It used to be that IBM mainframe computer, probably a quarter the size of this room, in about 1965, had 5 megabytes of RAM, and it cost $150,000 US. Now, you can go to the store, you can buy a chip the size of my fingernail. It has monumental amount more, so 10 gigs, 100 gigs of information onto a small chip, and it's $100 US. The second of the trinity of forces is processing power. So each one of us has, of course, the phones, the computers. They all have a processor. They're just getting faster and faster. It's Moore's law, so basically every 12 to 18 months, you're seeing a doubling of that speed. I think this is the easiest way to actually understand that. On this graphic behind me, you basically see time on the x-axis, calculations per second on the y-axis. What does that mean? It means that if you bought a $1,000 computer in 2001, it had the processing speed of a gnat's brain. Fast forward to 2009, a brand new $1,000 computer would have the processing power of a rat's brain, a mouse's brain. Fast forward to 2022 to 2024, you're looking at a $1,000 computer will process as fast as our human's brain. And when we were talking about singularity before, so 2044-ish, we're looking at a brand new $1,000 computer will process as fast as all of mankind. So projected to be 8 billion people at that point in time. So unlimited memory, unlimited processing power, and the third piece is AI, the algorithms, right, that we were learning about before. These are the three pieces that pull everything together to allow us to be where we are right now. Critical components to all of this. So now let's jump into sort of the AI around the legal landscape. The sort of foremost thought leader in this space, and I had the good fortune of meeting him 2 years ago, is Richard Susskind. And the way he looks at it is these three components. So short term, medium term, and long term. In the short term, we're talking about a lot of denial. There were a lot of law firms that I dealt with, a lot of courts that I dealt with probably 4 or 5 years ago. Like, nope, it's not going to happen. There's not going to be any effect whatsoever of AI on how we work, whether it be the practice of law or the business of law. That's changed dramatically over the last, let's say, 3 years. So 2-3 years, people are like, I think we get it. I think there is going to be something that's happening, and we're seeing that right now. So stage 2 is where we're at. So general counsels rethinking about what they're doing. So corporate counsel rethinking about what they're doing in this space, what sorts of tools they can buy, they can acquire, they can work with or build. And then the long term, and this is stage 3, so it's a little further out there, but I would dare say that it could be within 10 years that we get to the point where AI is able to truly influence the legal industry. And we'll talk a little bit more about that in a second. So, the professor talked about the different components of AI. I typically look at it this way. These are the components that we typically see. They're all different pieces of AI. AI is not a singular term. It's a grouping of different technologies or algorithms all together. When we're talking about the legal side of AI, the ones in yellow are most critical. That's what we're dealing with. That's as a company like Thomson Reuters, that's what we deal with, trying to build things out in this space. So deep learning, supervised learning, unsupervised learning, and then the other aspects too. And we'll break that down in just a second. So artificial intelligence in the practice, what we're starting to see day in and day out, more law firms, more corporations, as well as the courts looking into in terms of products and services that are out there. So contract review. So of course, in-house legal departments can spend 50% of their time looking through contracts and to determine whether or not they can sign this document. Does it make sense? And right now they've had cartloads of attorneys piling through this information, trying to make decisions on it. And now there is technology out there that in the instance of JP Morgan Chase, one of the biggest banks in the world, they were able to save 360,000 people hours
Instead of having individuals looking through these documents, you can feed it through a system. The algorithm looks for keywords, key phrases, and are able to output yes. Is it a yes or no? These are the types of things that law firms as well as corporations are starting to use right now. The second example is contract due diligence, and this is, of course, trying to ensure whether contracts are hiding obligations. There's a lot of time spent on this clearly as well. So 20 to 40% on routine tasks can be saved here. The way that I like to look at this is if you have a massive organization that's going to merge with another one, let's say they both have 10,000 employees each. Company A is trying to buy Company B. They want to review every single contract that Company B has. Normally, they would have men and women sitting there reviewing every single one of those 10,000 contracts. Instead, they're able to apply algorithms to that, looking for golden parachute language. Are there any contracts that have language that says, if this company is bought out, then give them $10 million? So they're looking for the red flags. There is technology out there that's doing that right now. So it's improving this world. Huge area that we're seeing a lot of around is a lot of change around is just the research itself, right? So way back when you have books, you open up the books, you figure out what case is relevant, what makes sense, do the research on that. Then it became CD-ROMs, then it became online. And we're at a point where the algorithms are so good. You can take, let's say, you found 6 relevant documents that you're working on. You can actually port those over into a digital folder. The folder then says, hey, we've seen that you have 6 relevant documents. Have you thought about these other 4 that you haven't even looked at yet? That's where we're going, and that's what's actually happening right now in some of this space. On e-discovery, this was the first area that we saw algorithms really coming in, and that was quite clear, right? So you have huge number of documents that need to be... Just take a minute to explain e-discovery. Oh, I apologize. Discovery is not a concept that the Brazilians are familiar. Okay, so basically e-discovery is all of the relevant documents to your case. Let's say they're in electronic form, so it's emails, maybe it's pictures, maybe it's even text messages. All of that information is compiled and saying, okay, this is the information that needs to be reviewed by our attorneys to make sure that something bad didn't happen and the person's not guilty, whatever the case is. So you have all those documents in a collection. Used to be that an attorney would go through and review those documents. Is it relevant? Yes or no, right? So when you would do that, you would have a human doing that, and they used to pay them a lot of money to do so. But now those jobs are sort of fading away because you're able to take an algorithm and say, what words are you looking for? What concepts do you want that you're trying to find within those documents that normally a human would look at? But instead, the computer can find those documents and say, okay, out of these 10 million documents, it can cull through it in maybe a week. It could then put those relevant documents into a subset where then a human would look at it and review it. We are definitely at a point where lots of large law firms and the courts are dealing with this sort of thing right now. Question. So another area of prediction technology, and this is a tough audience to talk about a little bit here, and that is we're at a point where there are algorithms out there now that will look at all of a judge's decisions. So every decision a judge has made, and it can predict what a judge will likely decide on a particular matter. Thomson Reuters, the company I work for, has just come out with something like this. There's been technology for the last year that's been out in this space. So look at all the dockets, figure out what a judge has decided on, and that can help everyone, right? So people can decide whether or not this is a case that we should take to court, or maybe not. Maybe we should settle. That sort of thing is out there, and it's starting to gain more and more acceptance across the board. So analysis too, of course. So process of extracting actionable knowledge from data, basically looking at data and making sure whether or not this makes sense. So one of the last things that I want to go through is these are the main buckets in legal technology that people are looking at when they're approaching these types of areas. So of course you have legal research that we're talking about, legal expertise automation, prediction technology, huge area of prediction, as well as contract analysis and e-discovery, as we talked about before.
So really quickly, there are three different buckets that bring this all together. First is AI expertise. You sort of need the AI experts to know how to create the algorithm, how to hone it, how to make it solid. You need the domain expertise, so the attorneys that understand the data as well. And then of course, this is actually the most important aspect about why we are where we are, is the data. We have more data than we've ever had, ever. And data, it's trite to say, is the new oil. It is that important. So when you hear about Google, you hear about Facebook, the most important aspect of their business is as much data as they can aggregate, they do. So those are the three huge components when we're talking about all of this. One of the last things we should all be aware of is that this space is changing dramatically. You see this crazy slide behind me. Those are all the new startups in the legal technology space. There are hundreds, if not thousands of them around the world because they've seen this as a brand new area that is exploding, as something that's extraordinarily worthwhile for the organizations to be involved with. This is the uptick of what we've seen and what we're going to see over the course of the next, let's say, 5 to 10 years. So it started off with legal statistics, very basic. You're working your way through search. We're getting much, much better at search right now. But at some point, you're going to see summarization. And you're also going to see legal planning and strategy in the legal space done by AI. Again, not too far out. The organization I work for, we're really trying to focus on several things here. Chatbots, getting search better, summarization work as well. But these are the spaces and these are the areas that are really changing quite quickly. So I'm going to, I think, stop there. I don't know if we'll have questions. No, actually, I think Sure. you're a little ahead of yourself. Okay. So perhaps it makes sense to take some questions before his time of speaking ends, rather than to wait until the very end. So, yes, by all means, let's entertain a few questions for the next 10 minutes or so. Okay. And then we'll pass to President Perfect. Deloya. So, I invite questions. If it's, go ahead, first in the front here. Sebastião. Come down to the microphone if you would. Yeah. Gostaria de compreender melhor pela exposição foi possível compreender como, vamos dizer assim, os escritórios de advocacia podem utilizar a inteligência artificial, ou seja, pesquisas, uma análise de precedentes, de julgamento, etc. Agora, como o juiz No, tá bom. So. Pela sua explicação, foi possível perceber como o dia a dia, o advogado está utilizando no seu dia a dia a inteligência artificial, facilitando a pesquisa, fazendo uma espécie de uma previsão de precedentes, de como o juiz pode vir a decidir num determinado caso, a análise, vamos dizer, uma advocacia consultiva, né? Assim, análise de contratos, de casos, etc. Agora, e como o juiz, ou seja, o outro lado, como é que o juiz, se aqui o juiz já está utilizando essa inteligência artificial na forma de subsidiar suas decisões, de orientá-lo? Nosso próximo tema, mas ele pode também antecipar, né? Antecipar, how can the judge use that? But that's the next topic, but by all means, as long as you're here. Yeah, it's a very good question, and I will probably defer to the next panel that's really going to focus in on that. From my vantage point, what I've heard from our side at Thomson Reuters is that judges are also very interested in understanding how people think they're going to rule, which to me is kind of a fascinating point in and of itself. In terms of the research aspect, I think there's still a need for that. So trying to service up the most interesting and informative information as a augmented intelligence, so helping them make better decisions about things, because one organization that I deal with, IBM, talks about how anyone who considers himself an expert these days, unfortunately, is
it's more and more difficult to become that expert. So having tools available to research and have a better understanding of every single thing that's out there, serving up their possible answers or giving them additional intelligence is a great way of being able to use some of this technology. This is connected to the interpreters. Okay, sorry. Joseph, two quick questions, and actually I know there's some discussions about it, but two quick questions. Talking about singularity, when do you think technology will substitute human judges? And is it possible to use AI to review wrong decisions, wrong judicial decisions? Thank you. Very good question. So the part about how and when a judge could be disrupted in some respects, I actually think that they're starting to see some of that now. And I think you all are going to talk a little bit about blockchain tomorrow, but there are organizations out there right now that I know, I'm not equating this to being the same, but are working on dispute resolution, where you have a grouping of 50 people that are not even experts in a territory, that are listening to both sides, and there's a gamification component of that that allows an algorithm to figure out who makes, what case is better. You have human intervention, registered on the blockchain, which is an immutable record, to be able to make a decision on something. That's a little bit further out, but there are people that are working on that right now that I work with. But the other area is that you are seeing, let's say, tax law, something that is in the US very finite. A equals B. If that's the case, then more than likely you'll be able to apply an algorithm to that says, all right, if it's an absolute where A equals B, then you could probably have a machine make that decision. Initially, it's going to be that augmented intelligence where it's going to serve up to a judge or someone's making that decision. But in the not too distant future, the basic ones, the basic cases will or potentially could be influenced by this sort of technology. Let me ask a very important question. Are lawyers in Brazil going to lose jobs because of this? Number one. And number two, is there still some human input in a lot of the applications that you're talking about? Great question. So I don't believe that people will be disrupted. The judges in Brazil will be disrupted anytime soon. But I think, like with the tons of little companies I was talking about before, in the startup world, I call them affectionately ankle biters. So they're biting at little components of the law, trying to solve problems. I think that with the technology that's coming, we'll bite at little components of what we all do, no matter what you do, whether you're a judge or somebody else. So I do believe that in time, you're going to see the ebbing, the biting away of some components of that. But I think major decisions in major courts, that's much further out. But what about the lawyer's role? Lawyers' roles are already being... What about the lawyer's role? Lawyers' roles are already, based on everything I've seen in the last 13 years that I've been in this industry as a technologist and futurist, it's already ebbing slowly. It's not a bad thing because there's also tons and tons of potential. As I mentioned before, the blockchain stuff that you'll be talking about tomorrow, I'm one of the biggest advocates of that technology, and it's going to create so many new roles that we can't even conceptualize just now. There's going to be so much happening in our lives so quickly that you're going to have new jobs available in different areas we can't even think about. Another question? Yes. I think you better come here. Yeah. So I think we can all agree that e-discovery probably soon will be taken over by artificial intelligence. How do you think that'll change litigation? Do you have an idea? And how soon do you think we will no longer need
human eyes on e-discovery? It's a great question. So how long and how many? I think we're already seeing it ebbing significantly in certain practices. But I would say probably within 10 years that most of that should go away. Computers should be able to handle the vast majority of it. Right now, it's cut out. I had a lot of friends who were first years out of law school, working at a firm, and none of them are doing that now. And all the individuals that I've seen go into the firms, whatever the case is, very few are doing that. I mean, much, much less than they had in the past. I think that will continue to change. Professor Khoury, you had a question. Well, I don't work in the legal profession, so you must forgive me for what I'm going to ask. I don't know how Professor Posner from Chicago stands on the legal profession here, but he have a very interesting proposal of a general line for the common law justice. It increases the wealth of the nation. He mentioned a lot of research that shows that the judges from the common law in general work toward this goal. Given that, wouldn't it be easy to program with artificial intelligence to substitute the judges? Very good question. I think at some point it could be, but I do think it's going to take a little bit more time before we're at a point where you could actually leverage that sort of technology to program that. But there are algorithms that are getting more and more sophisticated on the decision trees, like what we saw the professor talk about. It's basically a decision tree. And the computers are sort of taking that over themselves at this stage with deep neural networks that allow them just sort of, it's essentially a black box that you have in the corner that are running algorithms that are becoming more and more sophisticated. So at some point, very possible. Yeah. Joe, thank you very much. Repeat that because she's trying to pick up. Will there be justice via? I think, depending on the area, that at some point, yes. But in terms of timing, it could be 10 years out with some of it. No, there will be. So there should be better, in a way, there should be better justice, because what they're going to do is they're going to turn, and I know this sounds ridiculous, they're going to codify law. So anything that you can make more of an absolute, I know nothing's absolute, but anything you can make more of an absolute, if you can say that this is equal to this, then you should be able to have a decision made on that. So we're going to see more and more of that. We're already starting to see that with eBay. So eBay, that service, you're able to buy and sell things, but if there's a dispute, there's actually chatbots and there's algorithms in the background that say, okay, did this person do this? Did this person do this? Okay, then decide to do this. And if that can't be decided, then it goes to a human. So it's already inching away. All right, I think with that, we are ready to pass to our next speaker, which is President Noronha from the Superior Tribunal of Justice. Ministro. Let me just ask one question. Is Stephanie Hemmert here? Yes? No? Okay. Thank you. Deve ser apresentação, ministro.
Bom dia a todos. Eu saúdo inicialmente o presidente da mesa, o doutor Augusto Coelho, e saúdo o Jorge, né, o juiz. Eu vou pedir aos meus colegas para não declinar o nome, vamos até combinar isso para a gente ganhar um pouco de tempo, simplificando a saudação. Eu estou vendo a discussão final aqui com o professor sobre o papel da inteligência artificial no direito. Eu gostaria de começar com um pensamento, com uma reflexão. Montes de Miranda, que muito citado por todos nós, historicamente citado pelo pessoal da minha formação, no meu tempo, e no primeiro volume da sua coleção de 60 volumes, intitulado Tratado de Direito Privado, ele tem uma expressão que nós precisamos trazer à baila, trazer aqui para a nossa reflexão. O direito serve ao homem, não o homem ao direito. Por que faço essa reflexão? Porque jamais posso conceber que o homem vai servir à máquina. O homem vai se servir da máquina, mas jamais servir à máquina. Eu falo isso porque o uso da inteligência artificial, quer no ramo do direito, quer nos demais segmentos do conhecimento humano, economia, engenharia, só tem uma razão de se desenvolver: para servir ao homem também. A máquina fora concebida para servir ao homem. E quando nós falamos em inteligência artificial, nós precisamos primeiro pensar e saudar os pensadores. Nós, 200 anos, foi nos mostrado aqui o primeiro pensamento, o primeiro ato de inteligência artificial, que seria, teoricamente, o nosso querido monstro Frankenstein, ou Frankenstein, como concebido pelo autor da obra. Mas observe bem, pensamentos sobre a máquina servindo ao homem, nós vamos encontrar muito antes. Em 1870, Júlio Verne escrevia As 100 Léguas Submarinas. Júlio Verne projetava o homem na Lua e Júlio Verne projetava o avião. Na sua mente era tido como avançado, embora taxado por alguns de louco, imaginário. E hoje eu tenho que entender que a imaginação não tem limites. Mas se a imaginação não tem limites, eu também posso dizer que não existem limites para a concretização da imaginação. E vou lembrar aos senhores, na década de 70, assistindo um filme de James Bond, ele pega um aparelho e fala como se fosse celular. E todo mundo dizia, maluco, isso é uma maluquice, isso não existe. Telefone sem fio, não é de rádio, não é nada. Quer dizer, essas ideias que nós começamos a ver no cinema, que nós começamos a ler na nossa juventude de Júlio Verne, todas se tornaram realidade. Se o pensamento não tinha limite, a criatividade humana de pesquisa também não teve. Mas apenas um limite nós vamos ter que entender que ele existe. O limite é a existência da vida humana. A tecnologia é algo feito para privilegiar o homem e não para escravizar o homem. Portanto, ainda que a máquina venha adquirir cada vez mais inteligência pelos algoritmos, essa inteligência tem um comando, que é a própria mente humana. A máquina é fruto da mente humana.
Hoje aqui nós podemos lembrar com muita propósito daquela trilogia do Matrix. Olha bem, nós estamos discutindo exatamente aquilo que o Matrix nos ensinou. A máquina pensante. Lá não se respeitou o limite do ser humano. A tecnologia foi além do pensamento do homem para escravizar o homem. Portanto, toda a concepção que nós temos que ter, que particularmente eu tenho de inteligência artificial, é algo construído para dinamizar, melhorar a vida do homem enquanto ser. E colocou bem o nosso professor, que acabou de falar uma brilhante palestra. O advogado vai perder o emprego, o juiz vai perder o emprego, a máquina vai decidir. Eu pergunto, se nós falarmos que as máquinas vão decidir, nós temos que entender que não existe mais no direito a sensibilidade do homem. Nós temos que entender que o ser quanto o ser acabou. Nós temos que pensar, teríamos que admitir que o homem é uma máquina, mas não uma máquina racional, natural, mas uma máquina construída tal qual o computador. E eu não creio que isso aconteça. Portanto, eu não me assusto com a inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial vem para nos beneficiar. Eu não acredito que o advogado vai perder o emprego. Talvez vamos colocar a advocacia no seu rumo novamente, acabar com a indústria, a advocacia de massa. Porque para a massa nós teremos um padrão de decisão, mas elaborada pelo homem. E a máquina o que faz? A máquina colhe os dados do pensamento humano, inserido num chip ou inserido num arquivo e processa. Traz tudo que é igual, cataloga, sugere dentro do que se pensou o homem inicialmente. O direito é cultura. O direito é cultura. Se é cultura, significa que o direito espelha comportamento humano, o desenvolvimento da mente humana. E o direito evolui. E ele evolui exatamente na medida em que se altera o substrato social. Se pode existir sensor de movimento, sensor de luz, eu não acredito que a máquina terá o sensor do pensamento humano. Eu não acredito que a máquina vai medir o substrato social no sentido das mudanças comportamentais. Alguém terá que isto informar a ela. E quem vai informá-la é exatamente o homem. Por isso, eu quero crer que a inteligência artificial venha para melhorar a nossa qualidade de vida. A inteligência artificial vem, talvez, para entendermos que não devemos mais trabalhar 8 horas. Por que não trabalharmos 6, 4 e termos uma atividade complementar de lazer, de pesquisa? A inteligência artificial vai chegar para nos transportar mais rápido, para não precisarmos do motorista, talvez. Mas a máquina só constrói o carro que o homem quer construir. A vontade humana vai estar no desenho, na aprovação do desenho, a vontade humana vai estar na vontade de se conduzir, de se trabalhar. Portanto, não quero crer que em 2045 nós vamos ter um homem substituído no pensamento pela máquina, e nem que no século seguinte o homem se reduz a um mero agente passivo do pensamento maquinário. O homem será sempre o agente ativo, o criador, a inteligência que propulsiona o desenvolvimento da própria máquina. Feita essa introdução, observe bem o que a inteligência artificial está aqui. Aqui eu tenho todo o meu saldo bancário, eu não vou mais a banco, eu aciono aqui, nem o computador mais eu uso. O meu exame, eu faço a coleta de sangue, mando para o laboratório, eu vejo o resultado aqui, o histórico.
A radiografia que eu fiz, o resultado vem aqui, eu não preciso ir lá no laboratório mais. O médico que vai dar o laudo examina por aqui ou por uma outra tela do iPad e dá o laudo. A inteligência artificial está aí, viva. Meus funcionários no STJ já de casa acessam o processo, compõem o voto e mandam eletronicamente. Aqui está tudo. Está a minha saúde, está a minha vida financeira. Não vou mostrar os senhores, senão só vão fazer depósito em minha conta. E vai dar lavagem de dinheiro, porque vão fazer em dólar aqui nos Estados Unidos, não fica bem. Então, observe. Mas isso aqui foi feito para quê? Para me substituir? Esse iPhone foi feito para me substituir ou para me facilitar, para me dar conforto? Para eu ganhar tempo de não entrar mais numa fila no banco? Para ganhar tempo de não ter que me deslocar 10, 20 quilômetros numa cidade, ou 10 quilômetros, 1 hora de trânsito para ir ao laboratório buscar o resultado do meu exame? Isso tudo é inteligência artificial. E aqui bem serve. A gente começa a ver o propósito. E aí, Sebastião, como é que nós vamos usar? Conseguiu converter? Conseguiu converter, Tiago? Ok. Como é que nós vamos utilizar a inteligência artificial nos tribunais? Para quê? A decisão será sempre do juiz. O juiz é que vai ter que observar o substrato social. O juiz é que vai ter a sensibilidade. Ele vai ter ajudas, ele vai ter sua vida facilitada em pesquisa. A inteligência artificial vai catalogar uma quantidade enorme de decisões que traduz o pensamento da corte. Mas o pensamento de quem? Dos homens que atuam na corte. O pensamento humano. Ele não vai decidir. O propósito, eu já comecei falando, o propósito da inteligência é construir máquina capaz de pensar como seres humanos, mas jamais com capacidade para substituir o ser humano. Capacidade para quê? Para ajudar, para melhorar a qualidade de vida. E aí nós vamos usar... Cadê o... Onde que eu mudo? Não tem o... Só aqui? Não, eu mudo aqui, eu mudo. Pode deixar. Ok? Ajudando na medida do quê? Vai liberar tempo para assumir tarefas de alto nível. Isso aqui, eu antes de falar no tribunal, eu quis falar um pouquinho no direito. Ok. Então, nós vamos ter máquina que vai nos ajudar e que vai construir, sem nenhuma dúvida, projetos que melhoram a assistência médica. Nós vamos ver nas cirurgias de robótica. Mas a máquina faz sozinha a cirurgia ou precisa do operador? Pode ser que daqui 10 anos, 15 anos, a máquina faça até sozinha em determinados. Mas aí que está o direito. Ela mesmo fazendo sozinha, tem que ter alguém que programe. Tem que ter alguém que considere a peculiaridade do caso concreto no direito e a peculiaridade do caso concreto na cirurgia. O corte é mais em cima, é mais embaixo, qual o tamanho que ajuste. Bom, nós vamos chegar à previsão de casos legais, sim, mas vamos chegar a previsões de casos legais com base em precedentes, com base no pensamento da corte. E pode ser que a decisão seja até iluminada por pensamento doutrinário. Sem dúvida, a inteligência pode nos alinhar o pensamento deste ou daquela corrente doutrinária, mas a opção será do juiz. Qual será adotado? Qual vai ser a corrente a ser adotada, a filosofia a ser seguida no julgamento? Será sempre do juiz. O que vai nos trazer celeridade vai nos casos repetidos.
naquele de multiplicidade, onde houver multiplicidade de teses. Na multiplicidade de teses, o pensamento está consagrado dos homens do tribunal. A máquina vai nos alinhar. E se tem alguma peculiaridade, ela vai diagnosticar e nos apontar soluções que eu vou adotar ou não. Então, com isso, no campo da advocacia, por exemplo, vai liberar mais tempo ao advogado para aconselhar clientes, negociar acordos, a comparecer a tribunais. E aqui eu fiz um desenho. Nos tribunais, quais as atividades que mais consomem tempo do juiz? E aí eu fiz o juiz de primeiro grau e o juiz de segundo grau ou de tribunal. No juiz de primeiro grau, a análise dos autos. É feito tanto no primeiro como no segundo. Realização de audiência. Isso amanhã eu posso substituir, hoje já faço pela teleconferência. E nada me impede que as perguntas são previamente elaboradas. O cidadão sente, a máquina já pergunta, ele responda, grava e faça-se a degravação automaticamente. Os despachos expedientes, se forem padrão, a máquina saberá indicar. O atendimento advogado tem em ambos. A gestão cartorária tem no primeiro grau, mas não tem no segundo, mas faremos aqui uma pesquisa constante da jurisprudência imperante. A pesquisa de jurisprudência que é feita no primeiro para aplicar as decisões dos tribunais superiores, a leitura de texto técnico que vai ter, e vamos ter ao final. Em cada tribunal tem uma gestão. Eu, como presidente, tenho uma atividade administrativa que eu tenho que exercer todo dia e preciso de tempo para isso. Mas o que a gente espera da inteligência artificial? Melhoria na eficiência. Melhoria na eficiência. Eu tenho 300 casos iguais. O computador vai poder, no arquivo que temos de dados de todos os processos existentes no tribunal, fazer a triagem, os casos iguais, os casos semelhantes, e oferecendo, esses casos foram julgados, esses casos identificados como semelhantes, a corte, em tantos processos, decidiu assim. Opiniões contrárias foram essas. E aí, certamente eu tenho esses dados sem ter que ler 300 processos, 400 processos, eu terei esses dados na mão para tomar a minha decisão. Aí está a atuação da inteligência artificial no tribunal. Não é substituindo o juiz, a decisão vai continuar a ser do juiz. Senão, bastaria protocolizar uma petição inicial, entra no sistema, aperta outro botão, está a sentença. E certamente estaria um carro lá com robôs para já fazer a prisão, só era uma condenação no segundo grau. E o mais importante, o tribunal tem causas que se destacam pela importância, pela repercussão social, pela relevância. Isso pode ser facilmente diagnosticado ou catalogado pela atuação da atividade artificial. Tem atividades que são entediantes, tem atividades que são cansativas, e que isso o computador pode substituir. Pode fazer aquela pesquisa que hoje nós fazemos manualmente. Na realidade, eu já tenho uma triagem no tribunal, apenas deixarei de fazê-la pela mente dos meus funcionários para fazer pelo computador, porque são dados repetidos. Então, nós podemos utilizar a inteligência para pesquisas jurídicas, para as diligências, a confirmação de fatos e número de avaliação exaustiva das decisões, revisão de gestão de contratos, com identificação de risco e problemas com a forma os contratos são redigidos, com as cautelas que a gente vai alimentando o sistema. É importante, e aqui a gente pegou num programa ROS, a utilização de linguagem natural para ajudar e analisar documentos. Gente, a meta é a criação de tecnologia para os advogados, igualmente para os juízes. Para o advogado que entregue vitórias rápidas e econômicas para o cliente, para o juiz que entregue
propostas de decisões corretas, em consonância com a ordem jurídica ou com os precedentes, de modo a garantir segurança jurídica. O objetivo do juiz aí vai ser a segurança jurídica. Eu quis trazer este caso do cirurgião uso da medicina. O cirurgião usa dispositivo para ser incapaz de trabalhar de forma eficaz dentro do corpo do paciente. Cuidado. Olha bem a atividade. Eu tenho um amigo que se complicou porque usou a tecnologia de ponta. Porque o operador, penso eu, ainda não tinha um número suficiente que lhe credenciasse facilmente a manusear. Foi para São Paulo e acabou tendo um problema mais grave. Tivesse feito a cirurgia no intestino por videolaparoscopia, como o outro que meu irmão tinha acabado de fazer, não teria tido o problema que teve. Ele foi para a robótica. A robótica tem uma facilidade enorme de acesso. O robô faz movimentos que a mão humana não faz. É capaz de cortar, suturar. Mas um erro do operador pode ser fatal. Se diz que um bom operador tem que ter, no mínimo, 500 cirurgias. Significa dizer, em outras palavras, que nós teremos que ter 500 cobaias para formar um bom cirurgião de robótica. Bom, agora eu falo da inteligência artificial, como vai funcionar, qual o nosso propósito dentro do Superior Tribunal de Justiça. Nós criamos uma Secretaria de Inteligência Artificial. Para o quê? Para focar. Nós tiramos isso do chefe da tecnologia. Ele vai cuidar dos programas, do equipamento. A inteligência artificial tem que ter prioridade. Prioridade você precisa dar destacando o órgão. Então, a primeira coisa, qual a nossa missão? Qual a missão do Superior Tribunal de Justiça? Oferecer à sociedade a prestação jurisdicional efetiva, assegurando, dentro da Constituição, a uniformização das decisões, para, em última, interpretando a lei. Em última palavra, o que se vai dar, ou o que se vai almejar ao Superior Tribunal de Justiça, é a definição do direito, a prevalência, a garantia da ordem jurídica. Em última palavra, para o jurisdicionado, segurança jurídica. Nossa missão do futuro, nossa visão de futuro, é tornar referência na uniformização da jurisprudência, contribuindo para a segurança jurídica da sociedade. O que se pretende ter informação suficiente para que cada ministro, cada julgador tenha informação suficiente de modo a evitar a contradição. Se um está decidindo de um jeito, o outro vai decidir, é hora de parar e unificar a jurisprudência. 5 minutos. Ok. Essa informação vamos ter praticamente online. Na hora que elaborarmos o voto, vem a proposta de voto e nós vamos poder identificar como está a situação. Né? Bom, mas como é que isso é feito? Primeiro, nós temos que extrair as controvérsias que vêm do recurso. Né? Um recurso especial, que é o recurso que se acessa para quem é americano, o modo de chegar ao Superior Tribunal de Justiça, o modo mais comum, é através de um recurso, um apelo, que é denominado recurso especial. Nós temos que identificar a controvérsia dele. Identificando a controvérsia, nós vamos comparar essa controvérsia deste acordo com as controvérsias existentes, já julgadas, né, pelo Superior Tribunal de Justiça. Na comparação, nós vamos poder estabelecer uma lista da jurisprudência dos casos semelhantes. E semelhante ao processo de análise, diante dessa comparação, este caso trata disso e tem os seguintes fatos. Fatos semelhantes foram julgados no recurso tal, no recurso tal. Diante disso, há uma certa semelhança que sugere uma proposta, que sugere uma decisão nos seguintes termos. Agora, vai o juiz decidir, é exato? Causa de família, eu vou estar em precedentes, será? A peculiaridade vai desaparecer? Claro que não. Olha, a Suprema Corte norte-americana não precisa ter preocupação com a inteligência artificial, de um modo geral.
Ela julga 80 casos por ano. O Superior Tribunal de Justiça, cada ministro relata 1.500 processos por mês. É lógico que tem recurso repetido que lá não deveria estar. Quando a Corte assumir seu verdadeiro papel constitucional, certamente a inteligência artificial vai ter um outro propósito, mais na gestão que na decisão. Mas hoje, na atual circunstância, é fundamental para a gente poder vencer aquela quantidade enorme de processos que são distribuídos na Corte Superior. Né? Bom, esse termo otimizar não é muito jurídico, mas é bem da área de economia. Nós vamos melhorar, na maior eficiência, a triagem de processos, selecionar os processos por classe. Que assunto? Classe aqui é por assunto. Com isso, se espera reduzir em 25% o tempo de análise do processo. E, consequentemente, num primeiro momento, e aqui só num primeiro momento, que o índice deve crescer na medida em que vamos dominando a técnica, num primeiro momento, a gente espera aumentar a eficiência no percentual de 10%, ou seja, aumentar em 10% o número de processos julgados, o que é pouco ousado ainda se tratando de inteligência artificial. Pelo número de processos repetidos, nós vamos poder aumentar muito mais. Mas quisemos ser econômicos neste primeiro momento. De igual modo, nós vamos poder identificar os recursos cujas teses são repetidas e, com isso, alimentar a técnica do julgamento do recurso efetivo com força vinculante, julgando um, se aplicando a todos os demais. E, por fim, com essa seleção de assuntos, essa catalogação de teses que a inteligência artificial vai propiciar ao tribunal, nós vamos, agora sim, poder viabilizar a propositura, seja nas turmas, seja na sessão, seja na corte especial, de pautas temáticas. Nós podemos fazer sessão para julgar tais assuntos. Este assunto. Hoje vamos julgar todos os casos de indenização médica. Amanhã, na outra sessão, vamos julgar os casos decorrentes de repetição de pela informação que vamos receber do sistema da inteligência artificial, consequentemente pelo sistema digital. E, por último, como a inteligência artificial decorre de informação, de conhecimento, nós apelidamos o programa que estamos desenvolvendo no Superior Tribunal de Justiça de Sócrates, um homem que domina, que tinha ambição pelo conhecimento. Por isso, nós estamos denominando no STJ o nosso software que está sendo desenvolvido para a inteligência artificial de Sócrates. Eis, em síntese, o que a gente queria falar um pouco de inteligência e como vamos gerir esse programa no Superior Tribunal de Justiça. Obrigado pela atenção e coloco à disposição para eventuais perguntas. Todos aqui agora assistimos e constatamos que a inteligência natural ainda supera a artificial. Então, agora eu passo a palavra para a grande advogada, doutora Ana Tereza Basílio. Bom dia a todos. Oh, thank you. Bom dia a todos. É uma honra muito grande participar desse evento. E eu, como debatedora, tenho uma função duplamente ingrata. A primeira é substituir o Marcos Vinícius Furtado Coelho, que é insubstituível, um dos grandes presidentes que a Ordem dos Advogados já teve. E a segunda é falar depois do ministro Noronha e do professor Joseph, que
fizeram exposições absolutamente completas sobre o assunto. Mas a minha fala é breve e eu gostaria de expor com toda a brevidade a situação da advocacia no Brasil em vista da utilização da inteligência artificial. Nós temos no Brasil, é importante esclarecer isso para os nossos colegas americanos, uma situação bastante peculiar na advocacia. E peculiar porque nós, até a Constituição de 1988, nós tínhamos uma dificuldade de acesso ao judiciário da população em geral. Nós tínhamos uma restrição de acesso ao judiciário. E com a Constituição chamada Cidadã, de 1988, essa realidade se inverteu, e se inverteu de uma maneira bastante expressiva. Hoje, o Brasil é um dos países do mundo com maior número de advogados. A nossa Constituição deu franco acesso à jurisdição, deu margem à criação de juizados especiais. Nós temos nas grandes cidades, praticamente a cada bairro, um juizado especial para atender a população. O custo de litigar no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos e da Inglaterra, por exemplo, não é proporcional à despesa que o Estado tem com a estrutura do Poder Judiciário. Os valores são módigos no Brasil para se litigar, embora haja previsão de gratuidade de justiça, as nossas taxas e custas são, de um modo geral, no Brasil, baixas em relação ao custo do serviço jurisdicional, e isso causou uma explosão de contencioso de causas submetidas ao Poder Judiciário. E essa explosão de causas, naturalmente, tem uma origem num grande número de advogados. Nós, hoje, no Brasil, temos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil cerca de 1 milhão de profissionais. Esse número, em qualquer lugar do mundo, assusta. Se contarmos os estagiários inscritos, nós vamos chegar a quase 2 milhões de profissionais inscritos, fora os bacharéis que são formados e não têm inscrição e, portanto, autorização para advogar. Então, nós somos um país com uma hipertrofia de advogados e hipertrofia de processos, né? Esse foi um efeito colateral de uma iniciativa positiva da Constituição de dar acesso à justiça. E temos também um problema de política pública. Muitas faculdades de direito são abertas. O Brasil talvez seja o recordista mundial em faculdade de direito, porque as autorizações são concedidas ou eram concedidas de forma irrestrita, praticamente pelo MEC, muitas vezes contra pareceres técnicos da Ordem dos Advogados do Brasil, no sentido de aquela determinada instituição não teria condições de preparar profissionais adequadamente. E aí, nesse universo que hoje nós estamos, de uma multiplicidade de advogados, nós começamos a enfrentar alguns problemas sérios. O primeiro deles, agora, recente, a partir da reforma trabalhista, foi a redução, salutar para o país, na minha opinião, mas o resultado da reforma trabalhista gerou uma redução de quase 50% do número de causas trabalhistas, o que trouxe a dificuldades financeiras, um volume imenso de advogados trabalhistas. Mas a verdade é que tanto a advocacia quanto a atividade jurisdicional vão ter que se adaptar aos novos tempos. Nós aqui estamos tratando de uma realidade inexorável. A Ordem dos Advogados do Brasil tem muita preocupação com esse assunto, principalmente sob a perspectiva ética. Porque, assim como a atividade jurisdicional não pode ser delegada, seja a outra pessoa ou a uma máquina, também a atividade do advogado
não pode ser eticamente delegada a uma máquina. Então, muito nos preocupa, e inclusive com relação ao incremento do contencioso em massa, que o ministro Noronha mencionou, que advogados comecem a utilizar programas para propor um volume extraordinário de causas sobre esse determinado assunto. Nós sabemos que no Brasil o contencioso industrializado é uma realidade e muito nos preocupa essa delegação à máquina da atividade do advogado. O bom uso da tecnologia é o uso pelo advogado ou pelo profissional da área jurídica de um auxílio de otimização de trabalho. E o mau uso é a utilização desses instrumentos para chegar a uma finalidade indevida e que pode realmente causar um grave problema ao sistema. A Ordem dos Advogados do Brasil criou uma comissão para tratar desse tema específico, principalmente sobre a perspectiva ética, até onde pode o advogado delegar e utilizar-se de instrumentos tecnológicos e até onde ele não pode fazê-lo sob pena de estar violando seus deveres perante o cliente. Como disse o ministro Noronha, nem sempre a máquina vai ser o melhor cirurgião. No caso da advocacia, assim como no caso da jurisdição, talvez um dos momentos mais importantes da atividade seja a estruturação do caso. Não é a elaboração mecânica de uma petição inicial, por exemplo. Isso um computador faz. Mas detectar o melhor caminho para se seguir diante daquela situação e, muitas vezes, dizer ao cliente que simplesmente ele não tem direito, não deveria litigar sobre aquele tema. Essa atividade é insubstituível, ou pelo menos, num futuro próximo, insubstituível. O tema que nós estamos tratando aqui é de grande interesse a todos nós, ele chega a ser filosófico, até onde a máquina pode nos substituir. Aqueles que acreditam numa religião têm um raciocínio mais fácil de compreender, que o computador pode substituir a mente, mas a alma é insubstituível. Agora, aqueles que não creem em religiões vão ter dificuldade de definir quando o computador puder praticar todas as atividades de pensamento, em definir o que seria humano e o que seria não humano, né? Mas eu concluiria aqui, porque meu tempo é breve, dizendo o seguinte: nós, inclusive, outro dia eu fui procurada no escritório por uma empresa de tecnologia brasileira oferecendo um sistema pelo qual nós colocamos o assunto, o nome do juiz e o tribunal, e a máquina gera uma sentença sobre uma decisão judicial sobre aquele tema, de acordo com a pesquisa de todas as decisões já proferidas pelo aquele determinado magistrado, para, com base nesse elemento, você preparar a sua estratégia de atuação. Então, vejam que no Brasil já há no mercado oferta desse tipo de instrumento, que para o advogado é bastante útil, porque ao produzir essa, entre aspas, sentença provável, o advogado pode definir a sua estratégia de maneira mais adequada e pode até seguir outros caminhos estratégicos diante do perfil e do entendimento daquele juiz. Então, eu concluiria aqui essa breve exposição dizendo o seguinte: o que é inexorável, a máquina cada vez mais substituir algumas atividades humanas, é inexorável. Agora, o limite para o qual isso vai ocorrer depende de todos nós e dependerá também da legislação e dependerá da jurisprudência. Nós precisamos encontrar, tanto advogados quanto magistrados, o limite em que permitiremos que esse instrumento seja usado, e vamos ter que nos adaptar a essa realidade. O número de profissionais será menor para atuar e serão mais sofisticados, tanto no judiciário quanto na advocacia. Essa é uma realidade que não vamos afastar e temos que lidar com ela e encontrar o limite ético dessa simbiose máquina-ser humano. Muito obrigada. Boa tarde a todos. We have time for a question or two, and then we can get back in the program. Are there any questions that anyone would like to ask?
I can't see what's going on back there. Is that a light part of the filming? I can't see if anybody's raising their hand in this part, so if they are. Anyone else? Oh, is there a hand raised back there? Oh, come on, yeah, come on down. And I guess you've got to ask your question. Here, no, ask it here. Oh, Because, yes, no problem. So, sorry, I heard about the Socrates system and I saw it as a case classification tool, but to what extent, may I ask? And I just want to ask some details about the adjudicative aspects that was essentially delegated to the system. Like, what is there any aspect of adjudication that a judge would normally do that is outsourced towards this AI system, or is it just simply a case classification system that groups similar cases together for easier adjudication? Thank you. let me say that is the topic that we're about to address, and unless, ministro, se o senhor quer assim responder mais uma vez sobre o papel do tribunal, mas eu deixo para nosso ilustre colega Ricardo Cueva para falar mais sobre isso, né? Mas ele queria saber justamente qual seria o papel do judiciário naquele sentido. Quer responder? Me parece que a Tereza coloca uma coisa que eu deveria finalizar e até me perdi no final, não coloquei. Nós vamos ter limite ético para atuação. Esse vai ser um ponto final. Nem que chegar lá ainda, porque eu acho que é inconcebível que nós possamos admitir a máquina substituir o pensamento humano. Significa que nós vamos nos reduzir como Matrix, como o filme Matrix, a escravo da máquina. Isso não pode acontecer, não vai acontecer certamente, porque é o que eu digo, a máquina tem um sensor de movimento, ela tem um sensor de claridade, mas ela não tem o sensor de pensamento humano. Só aquele que foi colocado nela. Aquele que surge fora dela, ela não capta, por mais que o algoritmo aprenda. Olha bem, quando nós colocamos o Sócrates, estamos desenvolvendo esse Sócrates dentro do tribunal, nós não queremos que o Sócrates decida. E o Sócrates vai nos informar. Tem 300 decisões nesse sentido, a sugestão é essa. Mas pode o juiz amanhã falar assim, apesar das 300, houve uma mudança no pensamento social. O substrato social é outro. Eu acho que é hora de mudar a jurisprudência. É hora de mudar o entendimento do tribunal. Eu vou levar para a corte uma revisão do pensamento aqui jurisprudencial. Eu vou levar uma nova proposta e nós vamos evoluir num outro sentido. Então, observe bem, isso a máquina não vai fazer. Isso não vai, porque quem vai ter o olho no comportamento social vai ser o homem. Então, nós vamos encontrar dificuldades, vamos ver assim, olha, essas nossas decisões que tinham um propósito começam a ser desviadas. Esse propósito é desviado. Nós não estamos tendo sensibilidade, nós estamos julgando um homem de São Paulo igual um homem lá do Ceará, não é? Os amigos da Marietinha, os alunos da Marietinha. Nós vamos estar julgando o pessoal mais pobre igual o pessoal mais rico. Quer dizer, essa sensibilidade nós vamos... Tudo bem, vai ter lá, ele mora em tal lugar, o custo dele, mas o pensamento, a regionalidade, isso nós vamos ter que observar com a consciência nossa, com a consciência do homem, não com a consciência da máquina. Portanto, a decisão proposta ela tem que ser acolhida pelo juiz, ela tem que ser acolhida no STJ pelo ministro. Eu vou mudar ou vou manter? Lógico, a tendência é manter e só mudar em casos excepcionais, quando há uma alteração do substrato social, uma alteração da consciência social. Nós já mudamos muitas vezes o entendimento da corte, mas não mudamos todo dia, mudamos com o passar do tempo. As decisões tinham um propósito e esse propósito desaparece no tempo em razão dos novos comportamentos da sociedade, do homem. Então, como o direito são regras traçadas para regular o comportamento humano, a evolução desse comportamento vai necessariamente mudar a orientação do tribunal. Observe bem, nós estamos falando em mudança de comportamento. A própria existência da inteligência artificial vai nos levar a regulamentá-la. Em que caso vamos usar, como vamos usar e qual o limite da sua utilização. Doutora, você queria responder rapidamente também? Ana Tereza? Já
Ok, tudo bem. Ok. Very well. Thank you to our presidente da mesa, Augusto Coelho, to Ministro Noronha, to Joseph Rosinski of Thomson Reuters, and to Ana Teresa for your presentation. And we are ready to jump right into the next topic.